confuso. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não pensei que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedeceu a um só destes mandamentos, o menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, Abençoa, Senhor, as famílias. amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Para vocês. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Caríssimos irmãos e irmãs, lembramos o tema da noite de hoje. Família. Isso, família, escola de amor e santidade. Quem frequentou a escola aqui? Não importa o período, quantos anos, quanto tempo. Quem frequentou uma escola? Eu frequentei. Todo mundo, né? E qual é o papel da escola? Ensinar. Educar. Então é lá na escola que a gente aprende aquilo que depois nós vamos vivenciar no dia a dia. A gente vai aprender, primeiro que aprender a ler, escrever, né, obviamente. E aí, a partir daí, vem conhecimentos de fora que juntam com aqueles que nós temos e aí formamos uma bagagem que nos torna, de fato, os pais pessoas, nos mude da nossa identidade, nos faz cidadãos, homens e mulheres cidadãos. É nela que nós aprendemos, através dessa escola, que ela desperta o ser humano para os seus direitos e também para os seus deveres. Então, é lá que a gente aprende a ser, vamos dizer assim, a ser homem e mulher, no bom sentido. Hoje, o tema de hoje nos leva para uma dimensão um tanto diferente dessa que nós estamos falando, porém que precisou também família. De família nós entendemos muito bem, porque todo mundo tem uma família.
Todo mundo nasceu em uma família. Todo mundo mora em uma família. E a nossa família é sempre a melhor, não é isso? A nossa família é a melhor. Não é? Os nossos pais foram e são os melhores. Os nossos irmãos são os melhores. Por quê? Porque ali nós criamos, nós estabelecemos os laços. Não são laços sanguíneos. Eu não gosto do meu pai e de minha mãe, não só porque eu sou filho de sangue deles, mas porque eles me ensinaram a nutrir sentimentos, despertaram para essa realidade, né, da emoção, essa realidade do coração. Essa realidade que é melhor do que. E foi lá que lembra uma música do Zé Espinho chamada Utopia. Só o pessoal que se responde, não acredito, né? Também é isso. As coisas no tempo de criança, lá eu fico na lembrança, quando chego no lugar, no fim da tarde, quando tudo se ajeita, a família se ajuntar, pra morrer a conversar. E os pais não tinham nem escola, nem dinheiro, todo dia o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Vocês sabem, né? Tem que saber o nome da música, né? Mas a música vocês sabem. E essa música, eu participei agora do Simpósio das Famílias, em Aparecida, mês passado, e teve uma palestra que foi sobre o combate ao exercício. E ele falou tudo, a intenção dele, o assunto era os seus livros, as suas canções relacionadas à família. Né? E claro, essa música é mundialmente conhecida, né? Do Padre Zezinho, né? Oração pela família. E é disso que trata o tema de hoje. É aquilo que nós aprendemos nas nossas famílias. É ela que ele fala, né? Essa escola, esse lugar onde nós primeiro aprendemos o que é o amor. Se nós dizemos que Deus nos ama, e se nós amamos a Deus, é porque nós tivemos isso na prática. Os nossos pais passaram para nós essa realidade, porque nós somos amados pelos nossos pais. E pessoas amadas são pessoas que amam. A realidade do amor faz com que nós também amemos. O oposto também é verdadeiro, né? Uma pessoa que é marcada pelo sofrimento, pelo ódio, pelo amor, pela raiva, ele aprende também, ele desperta isso pelas pessoas. Mas na família é para ser, deveria ser somente amor, né? Somente bons sentimentos. Sentimentos que depois nós vamos vivenciar no dia a dia. No mundo que está tão carente de amor, no mundo tão voltado para as coisas supérfluas, para a coisa que de fato só dá prazer momentâneo, só é interessante, só é valiosa aqui, isso é nesse mundo, nessa terra. O mundo vai para dizer que ele ultrapassa tudo. Está aí para dizer que ele é eterno. Está aí para dizer que ele é importante aqui, e que tão importante que ele é, nós o levamos para outra dimensão. Nós o levamos para o céu. No autor São Paulo diz que da fé, da esperança do amor, o maior deles é o amor. Por que ele é o maior? Porque onde quando nós formos para o céu, nós veremos uma realidade de amor. São João, ele já vai nos dizer que Deus é amor. Então esse é o amor que de
fato, ele não conhece a acepção, a exemplo de Deus. Né? O amor que nós vemos nas famílias, o amor que os nossos pais passam para nós, é um amor que ama sem igual. Porque os pais amam os filhos sem igual. Isso aí, não tem distinção. Mais velho, do mais novo, do mais bonito, do mais feio. Porque para os pais todos os filhos são bonitos, não é verdade? Lembra da história da coruja lá, daquela história, né? Que a gente aprende, né? Então, ama a todos sem igual. Às vezes nós, quando somos adultos, é que começamos a selecionar o amor. Começamos a ter um amor seletivo. Né? Amamos um, aquele outro não vamos muito com a cara daquele ali meio simpático, aquele outro não consigo, né, ficar entalado aqui, ficar engasgado. Mas não é assim que nós aprendemos. Não é assim que Deus passa para nós. Não é assim que a família, os nossos pais passam para nós. E a vivência desse amor faz com que nós sejamos santos. Não podemos ter medo da santidade. O ser humano, ele tem como propósito a santidade. Mas se você pensar, mas para ser santo tem que ser um dia, né? Elevado aí às honras dos altares, a exemplo de Santo Antônio, de São Benedito, de São Cristóvão, por aí fora. Não. A santidade, ela é a vocação universal, a vocação de todo ser humano. E é lá, né, nessa família. É lá que nós, para ser santo, temos que fazer as coisas certas, né? Temos que fazer as coisas boas. E nessa família, de fato, nós aprendemos a ser. Uma família que, desde os primórdios, né, Deus já apresenta, porque o próprio Deus é família. O Pai, o Filho, o Espírito Santo são famílias. Tá? Depois Jesus veio, se encarna e veio nascer justamente no seio de uma família. Como essa família ela é? Como vale a pena nós juntarmos e farmos essa família? Como vale a pena a gente resgatar os valores? Como vale a pena a gente quebrar a cabeça no bom sentido, para que a minha família ela seja uma família unida, ela seja uma família que viva a comunhão, que viva a partilha, que viva o diálogo, uma família que seja, né, para abrir a Bíblia, para refletir, uma família que partilha os seus problemas, né? Tenha respeito, né? Hoje eu conversava com uma cunhada minha, existe esse cunhado? Existe, né? Que o meu irmão faleceu, então, mas como ela nunca casou, então ela tinha sido cunhada, né? No bom sentido, né? E ela falava do filho do meu sobrinho, que ela dizia para ele, numa conversa que estiver, olha, plural, eu sou tua mãe, então você deve partilhar essa situação que você está vivendo. Nós não sabemos o que é que você está vivendo, mas nós percebemos, nós sentimos, porque as consequências disso nos atingem. Então, para mim, você também deve partilhar. E precisa, mas para isso, a coisa começa lá atrás, né? Os pais precisam já, desde cedo, despertar nos filhos essa realidade de partilha, essa realidade de diálogo. E quando a gente já fica adulto, a coisa bloqueia um pouquinho, né? A gente não tem tanto essa facilidade nós não tivemos lá no início. Então, essa família é um celeiro de diálogo. Então, esse Cristo, ele veio nascer em uma família. E aquilo que Jesus era, a gente sempre pensa que Jesus, como aquele que era Deus, e que parece que nasceu pronto. Se ele nascesse pronto, ele não precisava de Deus, não achava, né, no sentido que ele precisasse de uma família. Foi lá na família de Nazaré que Jesus aprendeu os valores, a tradição, né, a tradição do judaísmo, que aprendeu a vivenciar os rituais, os ritos, que aprendeu de fato, a cumprir a lei. Olha o que ele diz no Evangelho
Eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para levar essa lei a um outro nível, né? A um outro patamar, para levar essa lei à perfeição. Porque nós corremos isso, meus irmãos, de sermos muito legalistas, né? Aquela coisa da lei pela lei. E Jesus ele veio um pouquinho quebrar com essa história, né? Não à toa ele curava e endereçava. Não à toa seus discípulos arrancaram espigas de milho no dia de sábado, que era proibido, porque ele disse: a fome era mais importante do que a lei. Então ele disse: olha, a lei é feita para o homem, não o homem para a lei, não o ser humano é para a lei. E essa lei, claro, ele respeitou até o momento que ele percebia, né, que ela estava ali para engrandecer o ser humano, ela estava a favor do ser humano, a favor da vida, mas quando percebia que aquela lei estava sendo distorcida, que não estava de fato tendo o homem e a mulher como destinatários, ele fazia questão de pecar. Uma palavrinha sobre a primeira leitura, que é muito interessante, porque é a partir dela, dessa primeira leitura, que nós temos aquele famoso episódio de Elias lá no Monte Tabor, né? Elias vai se encontrar com Deus depois. Esse encontro de Elias com Deus no Monte Tabor é resultado dessa fuga, né? Então, aqui nós temos uma batalha entre os sacerdotes de Baal, que é o Deus pagão, e Elias, sacerdote de Deus, né? O Deus verdadeiro. Então, com relação aos animais oferecidos aos sacerdotes de Baal, oferecido ao Deus de Baal, não aconteceu nada. Passou o dia todo dia, eles passaram invocando, gritando, se cortando, fazendo todo aquele ritual, não aconteceu nada. Quando chegou a vez de Elias oferecer o sacrifício ao seu Deus, ele ainda mandou colocar água, molhar, colocar nos paus de nada, e depois desceu o fogo e queimou aquela oferenda, né? Queimou aquele holocausto. E isso serviu, né? Depois de Elias, ele mata esse sacerdote, né? E ele foge. E aí, nessa fuga, ele se encontra com Deus ali naquela montanha, um Deus presente numa brisa suave, um Deus que está nas pequeninas coisas, um Deus que se revela a todos nós, né? A cada dia, a sua forma mais simples, a sua forma mais grandiosa. O Deus que se revelou a Santo Antônio, né? Então tinha um dom, né? Então tinha um dom da palavra, então tinha um dom de anunciar de fato essa mensagem, proclamar, né, a mensagem desse Deus pequeno. Então, profeta dos nossos tempos, diríamos assim, profeta que nos ensina, que nos incentiva também a anunciar essa palavra, como disse no início, nós aprendemos lá em casa, os nossos pais, São Mais Antônio, que despertou para nós o grande significado de um Deus verdadeiro. Louvado seja o nosso Senhor.